Pensa rápido. Quem foi o primeiro ser humano da história a escrever o próprio nome? Você tá imaginando um rei, né? Ou um deus, ou um herói de guerra. Esquece isso agora. O primeiro nome próprio que sobreviveu, gravado há 5.000 anos, não pertence a ninguém desse tipo. E o que essa pessoa escreveu não foi um poema, não foi uma oração, não foi uma lei. Foi uma cobrança. Uma dívida registrada em argila, mais antiga que qualquer moeda que você já usou na vida. Essa dívida esquecida ainda define como você empresta, como você deve e como você confia hoje. Em Uruk, no sul da Mesopotâmia, arqueólogos alemães escavam desde 1912. Eles já tiraram da terra dezenas de milhares de tabuletas de argila. No meio de tanta argila quebrada, aparece um nome: Cuxim. Ele não é rei, não é sacerdote, não é general. É um administrador de estoque de cevada, um funcionário anônimo que só queria fechar as contas do mês. Por isso o nome dele sobreviveu 5.000 anos, enquanto reis inteiros foram esquecidos. Cuxim nunca soube que seria lembrado. Ele só queria que ninguém roubasse o estoque do templo. Essa preocupação pequena atravessou milênios até chegar até você, agora. Para entender essa revolução, 3 coisas precisam se encaixar. Primeiro, o que Cuxim escreveu naquela tabuleta. Depois, o mito do escambo, que a arqueologia não confirma. E por fim, o sistema de contagem que ele usava, ainda vivo no seu pulso, toda vez que você confere a hora. Cuxim trabalhava no templo de Uruk, entre 3.400 e 3.000 a.C., quando a escrita mal tinha nascido. A função dele era simples: controlar quanto grão entrava e saía dos armazéns do templo. Nenhuma glória nisso, nenhuma batalha, nenhum épico. Ele pega um pedaço de argila fresca e, com um estilete pontudo, marca quantidades de cevada. No canto da tabuleta, junto com os números, aparece o sinal que os arqueólogos leram como o nome dele, Cuxim. Não é um poema sobre os deuses. Não é uma prece pedindo colheita boa. É, essencialmente, uma nota fiscal de 5.000 anos atrás. Um recibo dizendo quem recebeu o que, e quanto ainda falta pagar. Os historiadores apontam essa tabuleta banal como o primeiro registro confiável de um nome próprio na escrita humana. A primeira vez que alguém registrou quem era não foi para contar sua história. Foi para garantir que alguém lhe pagasse o que devia. Aqui vem o número que muda tudo. Dos textos mais antigos já encontrados em Uruk, cerca de 85% não são mitos, não são histórias, não são religião. São contas. De cada 10 tabuletas escavadas naquele chão, quase 9 só registram dívida, estoque ou inventário. Você aprendeu na escola que a escrita nasceu para contar a saga dos deuses. A arqueologia mostra outra coisa completamente diferente: a escrita nasceu para cobrar cevada, prata e trabalho. A poesia, a religião, os grandes épicos vieram bem depois disso. Para entender por que existiam tantos recibos, você precisa conhecer o Iana, o templo de Uruk dedicado a Deus Inanna. Ele não era só um lugar de culto. Funcionava, na prática, como o banco central daquele mundo. Sacerdotes controlavam estoques de cevada e prata, registravam empréstimos, cobravam devoluções, organizavam quem devia o que para quem. Se hoje um funcionário do Banco Central decide quanto dinheiro circula na economia, lá em Uruk era um sacerdote anotando sacos de grão numa tabuleta. Cuxim provavelmente respondia direto para essa estrutura. Ele não era um contador excêntrico, agindo por conta própria. Era uma peça pequena dentro de um sistema gigantesco de crédito. Esse sistema organizava a vida da cidade, antes mesmo de existir a palavra dinheiro. Se a dívida já existia séculos antes da primeira moeda ser cunhada, alguma coisa que você aprendeu sobre a origem do dinheiro está errada. Você provavelmente aprendeu isso na escola, ou viu num vídeo de economia. Antes do dinheiro, as pessoas trocavam bens direto. Você tinha uma galinha, seu vizinho tinha frutas, e vocês trocavam. Com o tempo, isso ficava complicado. Aí, segundo essa história, alguém inventou o dinheiro para facilitar tudo. É uma explicação limpa, fácil de desenhar num livro didático. Os economistas contam essa história há séculos, como se fosse óbvia. O problema é simples e incômodo. Nenhum arqueólogo,
em lugar nenhum do planeta, encontrou uma sociedade que funcionasse só no escambo puro. Nenhuma sociedade sem alguma forma de crédito ou dívida por trás. E é aqui que a história dá uma virada desconfortável. Quando arqueólogos escavaram Uruk a fundo, esperavam achar sinais desse escambo primitivo. Não acharam. Encontraram tabuletas de dívida, prazos de pagamento, taxas de juros. Sistemas de crédito complexos, anotados numa época em que a teoria clássica diz que a humanidade ainda trocava galinha por cesta. Não existia escambo puro documentado em lugar nenhum. Existia gente devendo cevada, prata, trabalho, com data marcada para pagar. Se você aprendeu que a troca vem antes da dívida, a argila de Uruk discorda de você. Repare numa coisa simples. O sistema numérico que Cuxin usava para contar cevada era base 60, não base 10 como o seu. 60 unidades para cada grupo. Parece só detalhe de contador antigo, mas esse sistema nunca desapareceu. Ele está no seu pulso agora. 60 segundos num minuto, 60 minutos numa hora. Toda vez que você olha o relógio, atrasado ou não, usa a matemática que um administrador sumério criou para controlar dívida de grão, 5.000 anos atrás. Cuxin nunca imaginou reis, templos ou moedas de ouro. Ele só queria fechar a conta do mês certinha. Sem querer, ele deixou uma pergunta em aberto. A escrita nasceu de dívida. O tempo que você mede também nasceu de dívida. Será que o dinheiro nasceu dela também? É por aí que a história real do dinheiro começa, e é isso que a gente investiga a seguir. Imagina pegar emprestado 3 sacos de cevada do seu vizinho, em Uruk, 5.000 anos atrás. Você promete devolver depois da colheita. Na hora de pagar, porém, o escriba do templo já anotou os juros na tabuleta. Você não devolve 3 sacos, devolve 4. Isso não é exagero. É matemática registrada em Lagac, por volta de 2400 a.C. Taxas que chegavam a 33% ao ano, gravadas em argila, com prazo marcado e testemunha selada. Prata, trabalho, grão, tudo virava dívida com data para vencer. Você acha que empréstimo abusivo é invenção do banco moderno? Ele já existia antes da roda de oleiro virar rotina. E o pior, se você não pagasse, podia perder terra, gado. Até um filho, entregue como trabalho forçado pro credor. O sistema que hoje parece frio e calculista já nascia assim, cru, cobrando cada grão com um juro certo. A dívida que começou como confiança, na tabuleta de Cuxin, agora mostra os dentes. Será que existia alguma saída para quem devia mais do que podia pagar? Existia. De tempos em tempos, o rei simplesmente zerava tudo. Chamavam isso de Andurarum, uma anistia geral de dívidas, decretada do alto do trono. Um arauto real subia numa praça cheia de camponeses e anunciava: as dívidas de cevada estão perdoadas, as terras penhoradas voltam para os donos. Isso acontecia mais de 1000 anos antes de qualquer código escrito formalizar a ideia. Você consegue imaginar um governo hoje cancelando toda a dívida do país numa tarde só? Para eles não era generosidade, era a sobrevivência do trono, povo endividado demais para de trabalhar, para de pagar imposto, e vira motim. Hammurabi levou essa lógica para outro nível. Por volta de 1754 a.C., ele manda gravar 282 leis numa estela de basalto negro, alta como você, plantada bem no centro da Babilônia. Muitas delas tratam exatamente disso: prazo de pagamento, limite de juro, regra para escravidão por dívida, condição para perdão. Não é filosofia, é manual de governo. Você reparou o que isso significa? 1000 anos depois de Cuxin anotar um recibo de cevada, o mesmo problema, quem deve o que a quem, virou questão de Estado, esculpida em pedra para durar séculos. Dívida nunca foi assunto privado resolvido entre dois vizinhos de boa fé. Repare numa coisa, em todo aquele conjunto de leis gravado por Hammurabi não existe uma única moeda cunhada. Por que moeda cunhada ainda não tinha sido inventada? E se dívida sempre foi poder disputado antes de qualquer moeda existir, cabe perguntar: onde é que o dinheiro, esse objeto físico que você carrega no bolso, entra nessa história toda? A resposta vem atrasada. Muito atrasada.
As primeiras moedas cunhadas da história aparecem só por volta de 600 a.C., no reino da Lídia, na atual Turquia. Eram discos de eletro, liga de ouro e prata, com selo do rei estampado. Faça a conta com a gente, da tabuleta de Cuxim até essa primeira moeda são 2.500 anos de diferença. É como se o dinheiro físico tivesse marcado bobeira e chegado atrasado numa festa que já estava terminando. Durante todo esse tempo, mais longo do que toda a humanidade já viveu usando moeda até hoje, as pessoas compravam, vendiam, emprestavam. Casavam filhos, construíam templos. Tudo anotado em crédito e dívida, sem uma única moeda na mão de ninguém. Você já deve ter ouvido que o dinheiro nasceu para substituir o escambo, para facilitar a troca direta. Olhe para essas duas coisas lado a lado numa vitrine. A moeda brilhante e recente, a tabuleta de argila, opaca e muito mais velha. A ordem entre elas desmonta a história que te contaram desde a escola. Você não é o primeiro a notar essa ordem invertida. Em 2011, no meio da fervura do Occupy Wall Street, o antropólogo David Graeber publicou um livro reunindo justamente essas tabuletas sumérias. A tese dele, batizada de dívida, os primeiros 5.000 anos, segura um argumento simples: crédito e dívida vieram antes de qualquer escambo, antes de qualquer moeda. Ele não estava especulando sobre papiro perdido. Estava lendo recibo de cevada, registro de juro, decreto de anistia, a mesma argila que a gente andou olhando esse vídeo inteiro. A academia discutiu, brigou, mas a base factual resistiu. A ordem é dívida primeiro, moeda depois. Isso muda o jeito de encarar cada favor que você deixa pendurado hoje. Porque na origem de tudo isso, dever não era vergonha, não era fraqueza, não era motivo para esconder o rosto. Era prova de confiança. Quando um vizinho emprestava cevada para o outro em Uruk, ele estava dizendo, sem precisar de palavra: eu confio que você vai voltar, confio que essa relação continua depois da colheita. A dívida era o fio que amarrava a comunidade inteira, muito antes de qualquer moeda circular por aí. Você troca dinheiro com um estranho justamente porque não confia nele o bastante para esperar. Mas você deixa conta em aberto com quem importa, família, amigo, vizinho de longa data. Sem saber, cada depois eu te pago que você solta repete o gesto mais velho que a civilização já registrou por escrito. Não é fraqueza sua. É o tecido social funcionando exatamente como funcionava há 5.000 anos, na argila ainda quente do forno. Cuxim nunca soube de nada disso. Ele não sonhava em virar o primeiro nome da história humana, gravado numa tabuleta que sobreviveria 5 milênios até o vidro de um museu. Ele só queria saber quem ainda devia cevada pro templo naquele mês. Uma anotação de rotina, feita num dia comum, sem cerimônia, sem testemunha ilustre. E foi exatamente essa banalidade que garantiu a sobrevivência do nome dele. Não era poesia bonita demais para durar, era papelada. E papelada a gente guarda. Olhe para essa tabuleta iluminada numa vitrine hoje e entenda, a primeira assinatura da nossa espécie não celebrava um deus. Celebrava uma dívida ainda em aberto. Então da próxima vez que você disser eu te devo uma, sabe o que está fazendo? Está repetindo, quase palavra por palavra, o gesto que começou a civilização como a gente conhece. Antes de rei, antes de Deus esculpido em templo, antes de qualquer moeda tocar uma mão humana, existiu confiança registrada em argila. Dinheiro não inventou a dívida é que inventou o dinheiro, muito depois, 2 milênios e meio mais tarde. A pergunta que fica para o próximo capítulo dessa história é outra. Quando a confiança escrita em argila virou lei, quem passou a decidir quem merece crédito e quem não merece?